Olá, meus amigos e amigas, o canal Verdades sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. Meu reino não é deste mundo e a vida futura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes que sou rei, que não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram fúteis ou infantis. Essa afirmativa, essa verdade, pode, portanto, ser tida como o eixo do ensino do Cristo, pela que foi colocada num dos primeiros lugares. É que ela tem de ser o ponto de mira de todos os homens, só ela justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. Moisés não teve como dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, de lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria, quando deixasse a terra. Jesus, porém, adequando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura, apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, mania ou hábito arraigado de certeza absoluta, e falta de ânimo para aprofundar no assunto. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o, quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, se torna uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas, e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la, sob seu verdadeiro aspecto. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência, dos que lá se encontram, quais eles próprios descrevem, que cada um, aqui, a seu malgrado, reconhece, e declara a si mesmo,
que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, fica patente a verdadeira justiça de Deus. Que ainda não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra, não terá ele uma realeza? Nem sempre, o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, sobe a um primeiro plano, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século, e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer, o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos jogadores, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, importância bem maior, do que a que circula a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes, que as gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida, a realeza moral se prolonga, e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. A ideia clara e precisa que devemos fazer da vida futura, nos proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a nossa moralização, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena. Para quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num lugar qualquer. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que devemos suportar com paciência, pois sabemos que são de curta duração, devendo, após esta vida, ter um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada, e se torna a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária, e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito, que diminui seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza, quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem, sendo mais precioso do que os da terra, se torna qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens, que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles, lhe ocasiona importuno pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade. Feridos são outros tantos tormentos, que lhe transformam a existência numa perene angústia, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista, de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assumem tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos, lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre, do ponto de vista da vida futura, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, se perde na imensidade. Percebe então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um monte de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas breves a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco ou nada as elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue, que a importância dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, tudo na terra estaria em perigo, porquanto, ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não o homem, instintivamente, procura o seu bem-estar, e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire.
Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gostar e por dever, obedecendo aos desígnios da providência que, para tal fim, o colocou na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro, não liga ao presente mais do que relativa importância, e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Meu reino não é deste mundo. Deus não condena os contentamentos terrenos, condena, sim, todo abuso, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam a estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura, se assemelha ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, se assemelha ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento, e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão, acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra, único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade, que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Faculta assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade, entre as partes de um mesmo todo, explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam compreendido, motivo porque ele reservou para outros tempos para se fazer conhecido. Instruções dos Espíritos. Quem melhor do que uma realeza terrestre que fui, pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor: o meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh! Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se orquestram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que você foi, nem que posição ocupava, mas que bem fez, quantas lágrimas enxugou. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono, a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai, pois, o caminho, através dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões desaparecem. Cedo se apercebem eles, de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos, dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. Uma rainha de França. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.